Oi pessoal, eu sou o Arthur Taveira, aluno de Publicidade e Propaganda na UFMG, e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho da minha experiência no Cefet e explicar o porquê eu saí de lá. Primeiramente, eu acredito que a forma como eu ajo hoje dentro da UFMG, que também é uma federal, foi totalmente influenciada pelo tempo que eu passei no Cefet, e eu vou explicar para vocês um pouquinho de todo esse processo, desse tempo que eu estudei lá. Inicialmente, estudar no Cefet era um plano que eu tinha. Eu morava em Ipatinga e o Cefet era em Timóteo, uma cidade depois da minha. Era a melhor escola da região, assim, considerada a melhor escola da região. Então, eu sempre quis estudar lá, na época que eu estava no ensino fundamental 2, era a minha meta, era estudar no Cefet. E aí, eu resolvi entrar num cursinho. Fiz o cursinho, foi um cursinho extensivo de um ano, e foi uma época assim muito legal porque eu estudava com minhas melhores amigas, literalmente assim, 3 das minhas melhores amigas faziam esse cursinho comigo, a gente teve um contato mais próximo durante esse tempo. Era uma meta que eu tinha mesmo, assim, estudar no Cefet era um sonho mesmo que eu tinha naquela época, só que foi uma coisa meio que o início de um sonho deu tudo errado. Foi um pouco do que aconteceu comigo. Lá no Cefet Timóteo, que era o que eu estudei, a gente tinha a opção de escolher entre 3 cursos, que eram Desenvolvimento de Sistemas, Química e Edificações. E eu escolhi, na época da inscrição, eu escolhi fazer o técnico em Química porque eu achava que eu gostava de Química, de tudo aquilo que eu tinha estudado minimamente no ensino fundamental. Eu acho que é uma escolha que você tem que fazer muito cedo, com 14 anos. Eu acho que se fosse hoje, eu teria escolhido Edificações. Na época que eu tava lá no Cefet, eu já pensei assim, nossa, eu deveria ter escolhido Edificações, mas... Enfim, essas escolhas, quando a gente tá muito novo, né, a gente não pensa muito, a gente só vai no emocional, mas a gente não chega a pensar no racional. Mas o que aconteceu foi que, ok, eu fiz esse tempo todo, fiz esse 1 ano de cursinho, aí eu me inscrevi na prova. A prova foi muito difícil, assim, eu lembro que, nossa, no final tinha gente chorando na hora de sair, mas deu tudo certo. Eu passei na prova e aí começou as aulas em si. Eu tinha 15 anos na época. E estudar no Cefet foi uma experiência totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vivia. Eu tinha estudado em escolas municipais e estaduais antes de ir para lá. E federal, mesmo sendo uma federal de ensino médio, ela tem uma dinâmica muito diferente daquilo que a gente está habituado. Então, quando eu cheguei lá, o ambiente, primeiro que o ambiente, ele era longe da minha casa, né? Eu pegava uma van e era 30 minutos de van todo dia, igual eu falei. Eu morava em Patinga e passava Coronel Fabriciano e depois era Timóteo, então assim, era bem distante da minha casa. Então, essa distância, assim, dos meus pais, que eram quem me vigiava na época, assim, eu sentia um pouco, tipo, eu tinha certa liberdade. Além disso, a gente estudava em horário integral, então a gente tinha horário de almoço, a gente saía para almoçar pelo centro da cidade, porque não tinha um restaurante dentro da universidade em si, do Cefet. Um outro fator era que a gente tinha essa liberdade e os professores não ficavam cobrando se eles vissem a gente fora da aula, se a gente matasse aula. A gente tinha uma liberdade muito grande que até então a gente nunca tinha presenciado em escolas, né? Tanto eu quanto meus outros colegas. E tem uma dinâmica muito de federal mesmo, assim, por mais que é um colégio técnico, é igualzinho à universidade, assim. Pelo que eu vejo na UFMG, a liberdade é a mesma, a responsabilidade que você tem é as mesmas. Ninguém vai ficar te cobrando, você que tem que ir lá e correr atrás dessas coisas, mas tem o fato de que você só tem 15 anos quando você entra no Cefet. E eu acho isso um pouco perigoso, assim, porque você precisa de uma maturidade, você precisa desenvolver uma maturidade que muitas vezes você não vai ter. Que foi o meu caso, eu não tive. Tipo, alguns colegas meus tiveram, mas eu não tive. Eu matava a aula. Gente, eu literalmente, eu ia pro colégio, ficava lá, só à toa. Eu tava lá no colégio, só que em vez de assistir a aula, eu ficava assistindo série na sala de estudos. E aí eu tive que lidar com as consequências depois, porque eu repeti de ano, né? Chegando lá eu tive um pouco de choque, porque, igual eu falei, antes eu tinha estudado só em escolas estaduais, e quando eu cheguei lá,
tinha muitos alunos de escolas particulares, né? Porque esse tipo de colégio mesmo, como é um colégio que você precisa de se preparar e fazer uma prova, geralmente o ensino que é mais preparado, quem tem condição de pagar um ensino melhor, são as pessoas que têm mais condição financeira. Então a maioria das pessoas que estudavam comigo eram pessoas de escola particular. E aí eu tive um pouco dessa perspectiva já da diferença como que a minha escola antiga tinha para o Cefet. E lá também, durante esse primeiro ano que eu tava, foram se formando vários grupinhos. Era muito engraçado de ver que pareciam as tribos mesmo, assim. Tinha o grupinho dos nerds, o grupinho dos introvertidos, o grupinho, sei lá, das pessoas que gostavam de K-pop, o grupinho, sabe? Tinha muito assim, não eram grupinhos muito grandes, assim, mas eram esses, sabe, bem específico. E era engraçado de ver. Mas ao mesmo tempo, todo mundo se conversava. A minha escola, o Cefet lá de Timóteo, ele é um colégio pequeno. Então, ao todo, só tinham 3 cursos e cada curso tinham 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, eram 9 turmas no total. Então, praticamente todo mundo se conhecia lá dentro. E como a gente tinha muito horário de intervalo, de manhã a gente tinha 2 intervalos, de tarde a gente tinha um horário de almoço que era tipo de 1h30, eu acho, e de tarde a gente tinha mais um intervalo, então a gente tinha muito tempo de convivência entre os alunos, assim. Isso fez com que houvesse uma coisa assim de você conhecer todo mundo, de conversar com todo mundo e de saber de tudo que acontece lá dentro da escola. Se acontece uma fofoca, sei lá, eu tô no primeiro ano da química, se acontece uma coisa no terceiro ano da edificação, e todo mundo fica sabendo, porque o colégio era pequeno, assim, apesar das turmas serem grandes, mas era aquele convívio ali dia a dia que todo mundo se conhecia. E, assim, eu não posso reclamar tanto dessa época, porque foi uma época muito boa, assim, pra mim, apesar da irresponsabilidade, foi uma época que eu curti muito. Igual eu falei, eu tava muito despreocupado com a escola em si, eu tava lá pra curtir, pra ficar batendo papo, pra ficar jogando Cidade Dorme com os meus amigos. Eu entrei lá e não me dei tanta atenção de que eu tava lá pra estudar, sabe? Pra mim, eu tava lá pra passear. E tinha um fator também que quando eu tinha 14 anos, 14, 15, por aí, eu quase fui pros Estados Unidos pra morar com minha tia, mas não fui. E aí eu acho que isso foi um dos fatores também que me deu uma desestabilizada no sentido de, tipo assim, eu não vou precisar disso aqui, porque se eu fosse pros Estados Unidos eu ia ter que começar o ensino médio tudo de novo, né? Então eu tava assim, vou me ligar pra quê, sabe? E além disso, também, eu conheci muitas pessoas, fui em festas de aniversário de 15 anos, essa época de 15 anos era muito boa, né? Então eu fui em muitas festas de 15 anos, fiz muitas amizades, assim, só que é engraçado porque as amizades que eu fiz lá, eu não mantive. Assim, hoje em dia, eu tenho contato com pouquíssimas pessoas que eu conheci lá, sabe? O que é um pouco triste, assim, mas é claro que a vida dá dessas também, né? Assim, você vai fazendo amizades durante a vida. Mas eu simplesmente não sei, assim. Tudo bem que eu saí do Cefet, eu vou falar disso, né? Tá no título do vídeo. Eu saí do Cefet, eu repeti de turma, então essas pessoas do primeiro ano que eu estudei lá, primeiro que depois eu já não tava mais na turma delas, então a vida delas seguiu e eu fiquei pra trás. E outra que eu não sei explicar, assim, simplesmente a gente perdeu contato, assim. Teve a pandemia também, né? E aí, como eu falei, lá no Cefet a gente tinha responsabilidades que antes a gente não tinha. É claro que na escola você vai ter os trabalhos para fazer, vai ter as provas para fazer, mas eu acho que nem se compara com o nível de dificuldade. Se eu não me engano, na época que eu estudava no Cefet, a gente tinha 16 matérias, porque tinham as matérias do ensino médio mais as matérias do técnico. E também tinham aquelas matérias que eram de laboratório, que eram as que eu mais gostava. Eu lembro que a gente tinha uma matéria de química laboratorial, tinha microbiologia. A microbiologia era o que eu mais gostava, porque a gente ficava mexendo muito com microscópio, fazendo muitos experimentos, essas coisas. Só que de resto eu não lembro muito assim o que a gente tinha, além dessas duas. Mas o nível das atividades, até porque tinha essa questão prática, era muito... A cobrança que a gente tinha lá dentro era muito maior. Muitas pessoas que eu conheci na época do Cefet estão na UFMG. Apesar de eu não ter tido contato com eles, não manter contato com eles, a gente já se conversou, esbarrou de vez em quando, né? E tem uns que eu ainda tenho contato, assim, mas são poucos. Todo mundo fala que a pressão que a gente sentia dentro do Cefet, fazendo curso técnico mais ensino médio,
era muito maior do que a pressão que a gente sente estudando na UFMG, por exemplo. É claro que a UFMG é uma graduação, né, um bacharelado, uma licenciatura, mas a pressão que a gente sentia, apesar de ser muito grande ainda na UFMG, nem se compara à pressão do Cefet. Talvez venha de uma coisa assim, da gente não estar preparado para isso. Tipo, a gente chegou lá, sei lá, de uma escola de ensino fundamental e já caiu naquela bomba como se fosse, porque o nível de pressão é muito grande. Ou então, o fato da gente ter vivido o Cefet já preparou a gente para a universidade. Não dá para saber qual dos dois que é, né? E aí, como eu falei, era uma época que a gente tinha muita coisa para fazer. Só que eu fui muito irresponsável naquela época, assim. Eu matava a aula, fazia os trabalhos muito mal feitos, não estudava direito para as provas. Enfim, a rotina ela era muito corrida. Geralmente eu chegava no Cefet 7 horas para aula, ficava lá até 6 horas da tarde. É uma rotina muito corrida, né? Você chega em casa, é a conta de você estudar para as coisas, fazer mais trabalhos e depois voltar para o outro dia. Então, você vive em função daquilo, você vive em função do Cefet, do curso, dos seus estudos. E lembrando, você só tem 15 anos. Eu acho que você não tem a maturidade necessária para viver com essa tamanha responsabilidade. Porque, assim, uma coisa é você... ok, o técnico mais o ensino médio era bom, só que essa coisa de você ser totalmente livre, eu acho que 15 anos é uma idade que você precisa de alguém para te ajudar a guiar e tipo assim, olha, não faz isso, vai por ali, vai por aqui, entendeu? Mas assim, por exemplo, os meus pais estavam aqui não, né? Estavam lá em Patinga e eu em Timóteo. Eles não conseguiam acompanhar como que estava o meu dia a dia na escola, até porque, assim, claro, tinha as reuniões de pais e tudo mais, mas era uma coisa muito superficial, e eu acho que nesse ponto, o Cefet, na época que eu estudava lá, ele falhou muito. Uma outra coisa também que eu acho que me atrapalhou nesse sentido é que eu era muito desconcentrado, então, muito desatento, eu não conseguia prestar atenção direito nas aulas, e isso me deixava muito entediado. A rotina pesada também fazia com que eu dormisse nas aulas. Eu não dormia direito em casa. Então, mas por falta de organização minha mesmo. Essa questão da falta de concentração é um ponto que foi essencial, que mais pra frente eu vou comentar um pouquinho. E em relação ao técnico, eu gostava muito do técnico, principalmente das matérias de laboratório. Tanto é que eu repeti de ano, eu passei no técnico, mas eu não passei no ensino médio, nas matérias normais. Se eu não me engano, eu repeti em Química, Física e Matemática, para vocês verem que eu já não sou de exatas, né? Eu repeti nessas 3 matérias. Só que não foi na Química do ensino técnico, foi do ensino médio. Nesse quesito, eu acho que o Cefet, ele era muito bom porque ele preparava muita gente. A gente tinha matérias que a gente nunca tinha visto. Por exemplo, a gente tinha uma matéria que era só de redação. Então, a gente aprendia a fazer todo tipo de redação, não é só redação para Enem, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que o Cefet me falhou um pouco, porque o Cefet, ele vinha muito focado na carreira profissional, mas ele esquecia um pouco de que você precisava fazer o Enem e tudo mais. A maioria das pessoas que eu conheço que estudaram no Cefet depois foram para uma federal ou para uma universidade boa, assim, passaram no Enem com nota boa, mas vai muito do esforço pessoal de cada um, porque o Cefet em si, ele não ajuda a preparar muito para o Enem. Pelo menos na época que eu estudei lá, que foi 2019, 2020. Mas essa coisa de eu fazer o técnico, eu percebi, por mais que eu gostasse das matérias de laboratório, eu detestava as matérias teóricas da química, então foi uma coisa que me ajudou um pouco a definir minha carreira, pensar, ok, não é por aqui que eu quero ir. Como eu falei, lá dentro já eu percebi que eu poderia ter feito outro curso que talvez eu teria gostado mais, que era edificações, né? Por mais que eu não fosse atuar com isso depois, pelo menos eu acho que eu ia ter gostado mais desse processo durante o tempo que eu tava lá. E aí, como consequência dessa irresponsabilidade, dessas matanças de aula, desse não estudo que eu tive, eu realmente, assim, o meu 2019, meu primeiro ano de ensino médio, eu era muito largado, muito largado. E é engraçado porque 2018, que foi o ano que eu tava no 9º ano, eu era assim, não só em 2018, mas toda a minha vida, eu era sempre um aluno exemplar, assim. Eu era o aluno nerd da turma, que fazia todos os trabalhos e tudo mais, responsável. Meus pais
Tanto é que eu acho que foi uma das coisas que meus pais não se tocaram quando eu estava no Cefet, porque eu sempre tinha lidado com minhas questões sozinho. Tipo, meus pais nunca precisaram de me chamar para fazer dever de casa junto, nunca precisaram de dar essa assistência escolar, porque eu realmente, assim, eu pegava tudo e fazia sozinho. Então, eu acho que foi até para eles um choque, um baque, assim, quando eu repeti de ano no Cefet, porque o que aconteceu, sabe? Você era um aluno responsável, você era um aluno exemplar, você era um dos melhores alunos da sua escola, para você ser, tipo, um dos piores da outra. Tudo bem que no Cefet a taxa de repetir de ano era muito grande, tá, gente? Na minha turma, se eu não me engano, repetiu 6, só que teve uma turma que repetiram 9 alunos. E lá você não podia repetir nenhuma matéria, porque lá não tinha aquela coisa de dependência de você fazer a matéria no outro ano. Até porque você não daria conta. Então, igual eu falei, no ensino fundamental, eu poderia ficar com 4 dependências e aí continuava, né? E lá não, no Cefet eu fiquei com 3 matérias, eu repeti em 3 matérias, e foram todas assim, faltando coisas de menos de 5 pontos. Eu acho que teve matéria que eu repeti faltando 1 ponto, teve matéria que eu repeti faltando 2, 3 pontos. Mas também, eu já tinha aceitado que eu ia repetir de ano, então eu nem me preocupei em fazer recuperação final, pra vocês terem noção de tão largado que eu tava na época. Foi uma época realmente assim que eu me afundei totalmente. Só que aí, ok, repeti de ano, comecei a fazer psicólogo, fui diagnosticado com TDAH. E aí eu comecei a tomar remédio, né, pra TDAH, Venvance. E 2020, assim, a aula começou em fevereiro, aí eu tive praticamente 2 meses, porque começou a pandemia depois, né? Aí meu segundo primeiro ano no Cefet, eu fiz muitas amizades também. Também não tenho contato com ninguém, praticamente. Eu acho que do meu segundo ano, assim, eu tenho contato quando eu vejo as pessoas, assim, igual eu tenho algumas pessoas que estudam na UFMG também, mas, enfim, perdi o contato total com a maioria das pessoas também. Só que foi uma época que eu, depois desse choque, né, tipo, de tudo que eu tinha feito de repetir de ano, eu cheguei com uma postura totalmente diferente no Cefet. Então eu já comecei assim, fui representante de turma logo de início, assim, já fizeram a votação, já fui representante de turma, eu estudava, prestava atenção nas aulas, não dormia, o Vervance também me ajudava muito, né, tava na terapia, só que aí começou a maldita da pandemia. E aí foi que deslanchou tudo, assim, eu tive 1 mês e meio, eu acho, de aula, né, nesse primeiro ano, digamos assim. Só que depois que a pandemia começou, tudo deslanchou. O aluno exemplar que eu estava sendo, questões familiares também, e aí eu entrei numa depressão, assim, enorme, 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 e tudo aquilo caiu por água abaixo. Eu me vi num ambiente sozinho, sozinho assim, né, só com meus pais e meu irmão, dentro de casa, não podia sair de casa porque estava em lockdown, estava tudo fechado, né, as aulas pararam em março e o Cefet só foi voltar em setembro e aí aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Só que quando eu voltei para as aulas, meus pais viram, tipo, que não tava me fazendo bem, sabe? Quando voltou a aula online, assim, eu acho que eu fiquei 2 semanas só no online e eles viram que não tava me fazendo bem e me tiraram do Cefet. Era aula online, né? Mas assim, me tiraram da escola e me passaram para uma escola estadual perto da minha casa mesmo. Eu lembro que, na época, eu fiquei extremamente nervoso, eu fiquei muito chateado com eles e, tipo, eu não queria olhar na cara deles, porque eu realmente gostava muito do Cefet, era uma liberdade que eu tinha, que eu não conhecia, eu gostava muito, eu tinha muito apego àqueles amigos que eu tinha, que hoje em dia nem converso, então, assim, para vocês verem, né, como que fez tanta diferença, assim, claro, tem uns que eu ainda mantenho, mas no geral, assim, eu era pegado, tinha quase que uma coisa tribal, assim, sabe, de pertencimento, porque eu ia pra lá e eu me sentia pertencente, eu gostava daquilo. Só que quando meus pais me tiraram, meu mundo caiu, assim, eu já tava ruim e aí eu fiquei muito mais chateado. Mas pra falar a verdade, hoje em dia eu percebo que foi uma das melhores coisas que eles fizeram, assim. Eu acho que esse tempo que eu passei no Cefet, esse primeiro ano, foi um ano que eu realmente levei muito, tipo, me lasquei muito, justamente
por causa dessa irresponsabilidade minha que eu tive. Quando foi no segundo primeiro ano, né, no meu segundo ano lá dentro do Cefet, ainda fazendo o primeiro ano, no ano que eu repeti, eu tava já com uma postura totalmente diferente, só que eu acho que já não tava mais a pressão também da escola, sabe? Ela já não me tava fazendo bem. Então, eles me tiraram na época, eu fiquei muito nervoso, nossa, nossa, nossa. Mas hoje em dia eu percebo que foi essencial, foi uma das melhores coisas que eles fizeram por mim, sabe? Porque realmente era um lugar que não estava me fazendo bem. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da deles, porque eles acham que eu estava sendo muito influenciado por amizades, mas não, tipo, eu ainda não acredito nisso porque eles criaram um líder, não criaram uma Maria vai com as outras. Eu acho que eles têm um pouco dessa percepção ingênua minha, assim, de que eu tava indo na onda dos outros, mas a verdade é que eu não tava indo na onda de ninguém. Eles que estavam indo nas minhas ondas às vezes, assim, mas eu não acho que as pessoas me afundaram, eu me afundei sozinho. Eu acho que eles tinham uma visão muito distorcida de federal, assim, de que as pessoas vão te influenciar. Eu acho que eles tinham uma visão muito ingênua minha, assim. Espero que hoje não tenham mais. Acho que não. Mas naquela época eu acho que eles tinham uma visão que eu era muito ingênuo, que eu me deixava me levar muito fácil. Mas eu sempre fui uma pessoa muito decidida, assim, eu nunca fiz coisas quando eu realmente não queria, quando eu realmente não achava certo. Então, nesse sentido, o motivo pelo qual eles me tiraram da escola foi mais esse, sim, que eu não concordo até hoje. Eu acredito que não foi isso que me levou à minha cova, né, esse contato, mas eu acho que foi realmente o ambiente no sentido de que eu tinha uma liberdade que eu não conhecia, e essa pressão também muito forte, ainda mais por ser uma coisa que eu não gostava de fazer. Então essa pressão por tirar nota boa, prova e trabalho, e era muito pesado, a carga de coisas que a gente tinha para fazer era muito grande. Eu também na época não fazia terapia, não sabia que eu tinha TDAH, então foram coisas que eu acredito que me atrapalharam, mas nesse meio tempo, dentro da pandemia, né, depois que, enfim, veio depressão e tudo mais, eu voltei a fazer terapia, eu amadureci muito, eu consegui reconectar ideias e pensar sobre isso, sabe? Hoje em dia eu vejo que realmente eles terem me tirado do Cefet foi muito bom, não pelas pessoas, mas pelo ambiente, por mim mesmo, assim. Porque eu acho que eu ainda não estava preparado. Muita gente estava preparada, a maioria das pessoas terminaram e seguiram suas vidas e estão ótimas, ok, mas eu acho que eu não estava preparado naquele momento. E eu acho que um conselho até que eu dou para quem quiser estudar no Cefet, até para os pais também, né? Seu filho está no Cefet, é uma escola federal, ótimo, mas cuidado, dá uma assim segurada, vê como é que ele tá emocionalmente, como que tá o desempenho dele, porque foi justamente nessa época que eu descobri que eu tinha TDAH, eu não sabia, assim, pra mim isso não fazia diferença, assim, porque eu nunca fui uma pessoa que precisei de estudar, por exemplo, eu só ia nas aulas, escutava, e aí eu fazia as provas e minhas notas eram maravilhosas, e no Cefet não, no Cefet eu já precisei estudar, era uma coisa que eu realmente não estava preparado. Essa experiência no Cefet eu acho que foi muito enriquecedora para mim. Eu acho que ela me moldou muito a pessoa que eu sou hoje dentro da UFMG, como eu ajo, a minha relação com os meus colegas, a minha relação com o estudo em si, com essa liberdade que eu tenho. Hoje em dia eu voltei a ser aquele aluno exemplar, que faz tudo certinho na universidade, mas ao mesmo tempo eu não deixo de viver. Eu achei um equilíbrio muito bom entre aproveitar, curtir, viver, e também entre ser responsável e seguir as coisas que eu preciso fazer, e fazer aquilo que eu preciso fazer, até porque hoje em dia eu tenho uma percepção maior, naquela época nem tanto, né, mas que o que eu fizer vai impactar nas consequências que vão acontecer na minha vida. Essa foi uma experiência de Cefet. Não foi a experiência que eu acho que vocês estavam esperando que eu falasse, que foi mil maravilhas, que foi uma coisa que me fez crescer e que eu aprendi muita coisa, mas foi essencial para eu me conhecer e eu entender e eu tomar um choque de realidade, de responsabilidade, quando você tem que lidar com a realidade dos seus atos e com as consequências, e você aprende e no futuro você não faz igual. Eu acho que talvez, se eu não tivesse passado por isso no Cefet, ia chegar aqui na UFMG e eu ia fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz lá. Para mim, na minha opinião, me valeu muito e me foi
muito importante. Eu não tô demonizando o Cefet de jeito nenhum. Eu acho que é uma escola totalmente importante. Eu acho que é um local de aprendizado e de produção de conhecimento muito importante. Mas a minha experiência pessoal me deixou a desejar. Mas como eu já falei, dela eu tirei muitos aprendizados e muitas lições. Espero que vocês tenham gostado de ouvir meu relato de como foi estudar esse tempo no Cefet. Se vocês quiserem me acompanhar mais, me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem notificação. No mais é isso. Vejo vocês numa próxima.